Apague as luzes. E tente não deixar o medo tomar conta de você. Este ano, decidi tirar uns dias para descansar e fui com minha família para o campo. Não é algo incomum para nós. Sempre que podemos, fazemos essa viagem. Porém, desta vez, tudo foi diferente. Não apenas porque fazia muito tempo que não visitávamos, mas também porque foi nessa viagem que ouvi a história mais aterradora da minha vida. A casa dos meus avós fica em uma fazenda isolada, dessas que parecem desaparecer no horizonte. Estradas de terra que se estendem por quilômetros sem fim. Durante o dia, a paz é palpável, com o aroma das plantas e os sons tranquilos da natureza. Mas, à noite, à noite, meu amigo, tudo muda. O breu toma conta do lugar. As árvores se tornam figuras sombrias, e qualquer ruído fora do comum já é o suficiente para fazer os nervos ficarem à flor da pele. Naquela noite, uma tempestade violenta desabou sobre nós. Relâmpagos cortavam o céu, trovões ecoavam e o vento uivava como se fosse o lamento de almas perdidas. Para piorar, a energia elétrica falhou, algo comum na zona rural, onde qualquer chuva mais forte derruba a rede e nos deixa nas trevas. Minha avó, sempre prática, acendeu uma lamparina e nos reunimos na sala. Meus pais, meus tios, primos e meu avô. Sem luz, sem televisão, sem distrações modernas, restava-nos o silêncio, quebrado apenas pelas conversas. Foi então que meu avô, um homem que já viveu mais do que muitos podem imaginar, começou a falar. Vocês estão reclamando do escuro, pois eu já vi coisas que me fizeram desejar nunca mais ver a luz do dia. Ele ajustou o chapéu, tomou um gole de café frio e nos encarou com um olhar profundo, algo que eu jamais tinha visto antes. Se eu contar sobre a noiva da estrada, ele disse, e minha avó, rapidamente, tentou mudar de assunto. Deixe isso para lá, homem. Histórias assim só trazem desgraça. Mas nossa curiosidade falou mais alto. Imploramos para que ele continuasse, e ele, relutante, começou a contar. Meu avô explicou que tudo aconteceu quando ele ainda era jovem, com cerca de 30 anos. Na época, trabalhava em uma grande propriedade rural, cheia de gado e vastas extensões de terra. Lá, tinha um amigo chamado Jonas, que frequentemente precisava percorrer uma estrada de terra para buscar suprimentos na cidade próxima. Certa noite, Jonas saiu de moto, por volta das 6 horas da tarde. Era uma viagem longa, cerca de 50 minutos, por uma estrada esburacada, sem iluminação pública. A única luz que o acompanhava era a da lua e o farol da moto. No caminho de volta, quando a noite estava especialmente escura, Jonas avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher vestida de noiva, tão pálida que parecia brilhar sob a fraca luz. Meu avô abaixou a cabeça ao recordar, como se aquela memória fosse algo que ele preferisse enterrar para sempre. Jonas freou a moto. Incrédulo, ele disse. A mulher estava parada, imóvel, segurando um buquê de flores murchas. Seu vestido, velho e sujo, arrastava pelo chão, e o véu cobria seu rosto. Mas ele jurou ter visto lágrimas escorrendo por baixo do tecido. E o que vocês acham que ele fez? Perguntou meu avô, olhando diretamente para nós. Ninguém respondeu. Jonas chamou a mulher, perguntando se ela estava bem, se precisava de ajuda. Mas ela permaneceu lá, parada, chorando baixinho. Intrigado, ele desceu da moto e se aproximou. Foi então que ele percebeu algo muito estranho. Meu avô fez uma pausa dramática, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Ela não tinha pés, revelou ele. Todos nós prendemos a respiração. A mulher flutuava, seu vestido parecia tocar o chão, mas não havia nada visível abaixo dele. Jonas gelou, correu de volta para a moto e tentou ligá-la. Mas o motor não respondeu. E foi nesse momento que a mulher começou a rir. Um riso grave, distorcido, que parecia ecoar diretamente nas profundezas da alma. De repente, o motor voltou à vida, e Jonas partiu em disparada.
Mas no retrovisor, ele viu. Ela estava mais perto. Muito mais perto. Ele jurou sentir um peso nas costas, como se alguém tivesse subido na garupa. A moto ficou mais pesada, e o motor começou a falhar. Quando olhou novamente para a frente, viu o rosto dela refletido no farol. Pele cinza, olhos fundos e uma boca deformada, maior do que qualquer ser humano poderia ter. O último som que ele ouviu foi um grito agudo, penetrante, que pareceu atravessar sua mente. A moto tombou, e ele desmaiou. Quando acordou, já era manhã. Alguns trabalhadores da fazenda o encontraram caído no meio da estrada, machucado, com a moto tombada ao lado, mas sem um único arranhão no veículo. Ele voltou para casa, contou tudo ao meu avô e jurou nunca mais passar por aquela estrada à noite. E ele cumpriu sua promessa. Mas alguém que não teve tanta sorte, disse meu avô, respirando fundo antes de continuar. Uma semana depois, outro homem que trabalhava em uma loja na cidade resolveu pegar o mesmo caminho. Diferente de Jonas, ele não parou. Contudo, nunca chegou ao seu destino. O nome dele era Elias, contou meu avô, e ele trabalhava na mercearia de seu Amâncio, na cidade. Era um sujeito alegre, sempre sorridente, mas teimoso como uma mula. Quando soube do que aconteceu com Jonas, ele debochou. Isso é coisa da cabeça do seu Jonas. Eu passo por lá todo dia e nunca vi nada. Mas o destino é caprichoso. Era uma sexta-feira quando Elias fechou a loja mais tarde do que o habitual e decidiu encurtar o caminho pela mesma estrada onde Jonas viu a noiva. O problema é que naquela noite estava especialmente escura, sem lua no céu. As nuvens cobriam tudo, e a única luz vinha do farol de sua bicicleta, iluminando uma estrada lamacenta. Dizem que foi por volta das 11 horas da noite que algo aconteceu. Elias pedalava distraído, cantarolando uma melodia qualquer, quando avistou algo branco no meio do caminho. Você acredita em arrepio? Perguntei, sentindo um calafrio. Não, mas acabamos sabendo de qualquer forma, respondeu meu avô. Na manhã seguinte, o dono da loja estranhou a ausência de Elias. Mandaram procurá-lo em casa, mas ninguém sabia onde ele estava. Então, decidiram procurar pela estrada. Encontraram a bicicleta jogada no meio da estrada, o guidão torto, como se ele tivesse colidido com algo. Procuraram por horas, no mato, no rio, até perguntaram nos sítios vizinhos, mas nada. No terceiro dia de busca, resolveram chamar um padre. Por quê? Perguntei, confuso. Porque quem vive no campo sabe que nem tudo neste mundo pertence a este mundo. Meu avô disse com um olhar significativo. Naquela tarde, um grupo de homens, acompanhados pelo padre, saiu novamente à procura de Elias. Foi então que um deles avistou algo no mato alto, próximo à cerca, um pedaço de tecido branco. Ao se aproximarem, perceberam que era um fragmento de um vestido de noiva, sujo de lama. Todos sentiram um calafrio, e meu avô coçou a barba pensativamente. Mas o pior ainda estava por vir. A poucos metros do vestido, encontraram Elias. Ele estava de joelhos, no meio do mato. Seus olhos estavam arregalados, a boca aberta, num grito silencioso. O corpo estava gelado, como se estivesse morto há dias, mas ele estava vivo. Vivo? Perguntou meu primo, perplexo. Sim, vivo, mas nunca mais pronunciou uma palavra, explicou meu avô. Ele respirava, comia, olhava para as pessoas, mas nunca mais falou. Saiu de casa sozinho, nunca mais andou de bicicleta. Diziam que à noite ele começava a chorar baixinho. E se alguém ousasse perguntar o que havia acontecido naquela madrugada, ele começava a rir. Um riso arrastado, inquietante, igual ao que Jonas ouviu na estrada. Depois dessa história, ninguém mais duvidou da existência da noiva da estrada. A essa altura, todos na sala estavam tensos, sem ar. Minha avó rezava em silêncio, mexendo no terço entre os dedos. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o vento assoprando pelas frestas da janela. Eu, hesitante,
Fiz uma pergunta. Quem era ela? Meu avô nos encarou, e após uma breve pausa, revelou. Ela se chamava Laura, noiva do filho de um fazendeiro. Tudo estava preparado, a igreja decorada, a festa marcada. Mas, no dia do casamento, o noivo fugiu com outra mulher, deixando Laura sozinha no altar. Ela ficou lá, parada, vestida de noiva, olhando para a porta da igreja, esperando que ele voltasse. Quando percebeu que ele não viria. O que aconteceu? Perguntou minha prima, ansiosa. Ela se matou. Pegou um lenço de seda que carregava no vestido e se enforcou em uma árvore à beira da estrada. Desde então, ela espera. Espera por alguém que a leve ao casamento que nunca aconteceu. Após essa revelação, ninguém mais quis falar. Ficamos em silêncio, ouvindo a chuva cair no telhado. Eu me perdi nos pensamentos, imaginando aquela estrada escura e solitária. Então, de repente, a luz retornou. Minha avó fez o sinal da cruz e se levantou para buscar mais café. Tentando aliviar o clima, fiz uma piada. Essa estrada ainda existe. Ele demorou a responder. Existe, mas ninguém mais passa por lá depois do anoitecer. Naquela noite, demorei a pegar no sono. No meio da madrugada, acordei com um som estranho vindo de fora. Alguém chorando. Mas eu não tive coragem de olhar pela janela, pois no fundo, sabia o que encontraria. Um vestido branco, manchado de terra, e uma mulher esperando alguém para levá-la ao casamento que nunca aconteceu. Quem já viveu no campo sabe que há mistérios que não podem ser explicados pela lógica. Histórias são passadas de geração para geração, de pai para filho, e mesmo que alguém tente desdenhar dizendo que tudo não passa de superstição, poucos têm coragem de desafiar o desconhecido. Foi há alguns anos, quando eu ainda era jovem e morava na agitação da cidade grande. Contudo, todos os anos, durante as férias escolares, eu retornava ao sítio dos meus avós, um lugar isolado, onde a única maneira de chegar era por uma estrada de terra batida, frequentada apenas por caminhões de leite e carroças puxadas por bois. Naquela época, eu já tinha permissão para dirigir, e meu primo mais velho precisava buscar um parente distante em um vilarejo remoto. Então, coube a mim fazer a viagem. O trajeto era sinuoso, cheio de buracos profundos e cercado por mato denso. No meio do caminho, havia uma encruzilhada, um local conhecido por histórias sombrias e lendas antigas. Saí tarde demais naquela noite. A lua estava redonda e brilhante, iluminando o céu como uma lanterna celestial. No entanto, o rádio do carro só emitia chiados intermitentes. Eu estava sozinho, acompanhado apenas pelo ronco do motor e pelos feixes de luz dos faróis cortando a poeira suspensa no ar. Foi então que algo chamou minha atenção. Bem no centro da encruzilhada, havia uma figura sentada. Reduzi a velocidade, pensando inicialmente que fosse algum idoso descansando após um longo dia de trabalho, algo comum naquela região. Mas à medida que me aproximei, um calafrio percorreu minha espinha. O homem usava um chapéu de palha, desgastado pelo tempo, e roupas surradas, cobertas de poeira e manchas antigas. Porém, o que realmente me deixou apreensivo foi seu olhar. Ele não observava a estrada, nem o chão. Seus olhos estavam fixos em mim, como se soubesse exatamente quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Minhas mãos começaram a suar no volante, e meu coração acelerou. Havia algo errado naquela cena, algo que ia além do normal. Quando os faróis do carro iluminaram bem seu rosto, percebi que seus olhos refletiam a luz de maneira estranha, como os de um animal noturno. Eles não piscavam, nem se desviavam. Pareciam penetrar minha alma. Minha primeira reação foi pisar fundo no acelerador e passar direto, mas algo dentro de mim me impediu. Na roça, ignorar um idoso à beira da estrada, especialmente à noite, é considerado uma falta de respeito. Então, reduzi ainda mais a velocidade e parei o carro, a alguns metros de distância. Abaixei o vidro, tentando disfarçar o nervosismo. Perguntei:
Boa noite, senhor. Está tudo bem. Precisa de ajuda. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. No mesmo instante, o rádio do carro ligou-se sozinho, soltando um chiado ensurdecedor, como se alguém tivesse girado o botão de volume até o máximo. O homem levantou lentamente a cabeça, revelando um sorriso que me gelou até os ossos. Era largo demais, forçado, quase irreal. Senti um frio intenso tomar conta do meu corpo. Naquela região, todos sabiam que encruzilhadas eram lugares perigosos. Diziam que ali aconteciam rituais antigos, despachos e pactos secretos, coisas que era melhor deixar no passado. Enquanto observava aquele homem, uma história contada por meu avô veio à minha mente. Muitos anos antes, um fazendeiro rico daquela área teria feito um acordo nas sombras da noite. Ele já possuía terras vastas e gado abundante, mas sua ganância não conhecia limites. Certa noite de lua cheia, ele foi até aquela mesma encruzilhada e selou um pacto com algo que não pertencia a este mundo. Após o acordo, suas terras prosperaram como nunca antes. Mas, quando chegou a hora de pagar o preço, o fazendeiro fugiu. Ninguém soube para onde ele foi, mas desde então, diziam que a encruzilhada guardava sua dívida. De tempos em tempos, um velho aparecia ali, esperando por alguém que pudesse substituí-lo. E ali estava eu, parado diante daquela figura sinistra que me encarava com aquele sorriso assustador. Engoli em seco. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. O ar ao meu redor parecia mais denso, como se uma força invisível apertasse meu peito. O homem continuava imóvel, sem piscar, sem respirar. Seus olhos permaneciam fixos em mim, enquanto o rádio do carro emitia sons estranhos, como vozes distorcidas tentando atravessar o ruído. Eu queria dar marcha ré e sair dali, mas meu corpo parecia paralisado, preso por uma força inexplicável. Tentei novamente. Senhor, o senhor precisa de ajuda. Minha voz tremia, quase falhando. O sorriso dele aumentou ainda mais. Então, notei algo terrível. Seus dentes eram anormais, finos e afiados como os de um predador, brilhando como lâminas. Foi então que ele falou com uma voz grave e arrastada, como se viesse das profundezas da terra. Me leve. Aquelas duas palavras ecoaram em minha mente, provocando um arrepio que subiu pela minha espinha. Levar para onde? Murmurei, horrorizado. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais perturbador. Os pés do homem não tocavam o chão. Ele estava sentado ali, no barranco da estrada, mas suas pernas flutuavam no ar. Não havia sombra sob ele. Um vento quente soprou de repente, trazendo um cheiro nauseante de enxofre misturado com terra molhada e algo podre, como carne em decomposição. O odor era sufocante, invadindo minhas narinas. Aquilo não era humano. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas eu estava paralisado. Ligando o farol alto, fechei o vidro e tentei dar partida no carro. O homem não se moveu, mas sua boca começou a se abrir lentamente, revelando uma cavidade escura de onde emergia um som grave, como um ronco gutural. No mesmo instante, todas as luzes do carro se apagaram e o motor morreu completamente. Eu estava preso. O pânico tomou conta de mim. Girei a chave repetidamente, pisando no acelerador com toda a força, mas o carro não respondia. O rádio continuava chiando. No meio do barulho, comecei a ouvir risadas baixas e distorcidas. Não vinham de dentro do veículo, mas de fora, como se ecoassem do solo. Meu corpo tremia incontrolavelmente. O homem continuava ali, sorrindo de forma grotesca, com aqueles olhos brilhantes fixos em mim. As risadas ficavam cada vez mais altas, roucas e ameaçadoras, como se viessem das profundezas da terra. Então, ele começou a se levantar. Não foi um movimento natural. Seu corpo se contorcia de maneira estranha, como se seus ossos estalassem e se rearranjassem. Quando finalmente ficou de pé, percebi que era muito mais alto do que parecia sentado. Mentalmente,
Pedi proteção a qualquer força divina que pudesse me ouvir. Ele deu o primeiro passo. Não andava como uma pessoa normal. Parecia deslizar sobre o chão, com os pés mal tocando a superfície. E então confirmei. Ele não tinha sombra. Desesperado, comecei a socar o volante e a gritar, tentando fazer o carro funcionar. Foi quando ouvi um estalo alto. Os faróis piscaram uma última vez, e o homem simplesmente desapareceu. Não andou para trás, nem para os lados. Sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. No mesmo instante, o motor voltou à vida, rugindo alto. As luzes se acenderam e o cheiro insuportável evaporou. Sem pensar duas vezes, engatei a primeira marcha e saí, cantando o pneu e levantando nuvens de poeira. Não olhei para trás, nem pelo retrovisor. Só parei quando cheguei à casa dos meus avós. Entrei correndo, pálido como um fantasma, e minha avó, sem precisar de explicações, apenas disse: "Você ouviu? Não foi?" Meu coração pareceu parar por um segundo. "Vi quem?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela suspirou, pegou um terço de madeira antiga e me mandou sentar. "Seu avô viu isso quando era jovem, assim como seu pai. Agora foi a sua vez. Essa encruzilhada já levou muita gente, mas você tem proteção. Reze, meu filho, reze, e nunca mais passe por lá sozinho." Há certas verdades neste mundo que o ser humano, por mais curioso que seja, deveria evitar investigar. Se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos dos anciãos, se tivesse prestado atenção aos sinais sutis que a natureza nos oferecia, talvez nunca tivesse presenciado o que vi. Talvez João ainda estivesse entre nós. Mas antes de narrar os eventos que aconteceram naquela floresta sombria, permita-me compartilhar uma advertência. Jamais adentre sozinho um lugar onde o silêncio absoluto toma conta. Se isso acontecer, fuja enquanto ainda há chance. Eu não fugi, e acabei encontrando a guardiã do bosque. E posso garantir, ela não é algo que qualquer mortal deveria testemunhar. João e eu sempre fomos conhecidos pela nossa obstinação. Crescemos nas terras interioranas de Goiás, cercados por matas tão densas que nem mesmo a luz do sol conseguia penetrar suas copas. Desde pequenos, escutávamos as histórias sobre a guardiã do bosque, mas nunca demos muita importância. Os mais velhos diziam que, ao ouvir um canto vindo das profundezas da mata, era melhor tapar os ouvidos e sair correndo. "Se ela cantar para você, está perdido", alertava a avó de João, cuspindo para o lado, como se aquilo fosse um mau presságio. Achávamos que tudo não passava de contos inventados para assustar as crianças. Contudo, numa noite fatídica, descobrimos que algumas lendas são muito mais reais do que parecem. Podem nos chamar de imprudentes, teimosos, cabeças duras, mas naquela época pensávamos que tudo não passava de mitos criados para afastar os jovens da floresta. Os moradores do campo têm essa mania peculiar de inventar causos para evitar que as pessoas se metessem onde não deviam. No entanto, desta vez, havia algo diferente. João era meu primo em primeiro grau, praticamente um irmão, pois crescemos juntos. Sempre fomos aventureiros, explorando trilhas escondidas, escalando pedras e pescando. Nosso avô costumava dizer que éramos como animais selvagens, tão adaptados àquela imensidão verde que parecíamos fazer parte dela. Mas naquela noite, percebemos que, por mais que pensássemos conhecer aquele lugar, havia segredos que jamais poderíamos imaginar. Era uma quinta-feira quando tudo começou. Estávamos ajudando nosso avô no rancho, consertando cercas, quando ele comentou algo que chamou nossa atenção. "Não fiquem até tarde na mata hoje. Dizem que tem algo estranho nas redondezas do Morro do Jaguar." "Algo estranho? Como o quê?" perguntei, intrigado. O velho olhou ao redor antes de responder, como se temesse que algo pudesse ouvi-lo. "O Silveira perdeu uma vaca lá dentro. Dizem que só encontraram os ossos e umas flores que ninguém nunca viu por aqui." João riu desdenhando.
Isso é coisa de onça, avô. A mata tá tão fechada que os bichos estão invadindo as criações. O avô não achou graça. Ele cuspiu o fumo que mascava, ajustou o chapéu e disse, com um tom sério: pode ser, mas eu digo uma coisa: onça não arranca a alma de ninguém. Ficamos em silêncio. O avô se afastou resmungando, e João e eu trocamos o olhar cúmplice. Era evidente que estávamos pensando a mesma coisa. Iríamos investigar o que estava acontecendo. E foi assim que nosso pesadelo começou. A lua cheia já brilhava intensamente no céu quando pegamos nossas lanternas e facas e partimos rumo à floresta. Não contamos a ninguém sobre nossos planos. Sabíamos que, se o avô descobrisse, nos daria uma surra inesquecível. Cruzamos a estrada de terra e adentramos o Morro do Jaguar. No início, tudo parecia normal. Os sons familiares dos sapos e outros animais ecoavam pelo ambiente. Mas à medida que avançávamos, algo começava a mudar. Os ruídos foram desaparecendo gradualmente. Primeiro os grilos, depois os sapos, os pássaros. Até o vento cessou completamente. A floresta estava em um silêncio sepulcral. Troquei um olhar preocupado com João. Ele segurava a lanterna firmemente, mas seu rosto revelava o desconforto crescente. Sabíamos que deveríamos voltar, mas algo nos impediu. Foi então que ouvimos um canto suave, quase hipnótico, vindo das profundezas da mata. João e eu paramos abruptamente. A melodia era envolvente, como se puxasse algo dentro de nós. O canto era baixo, quase um sussurro, e não se parecia com nada que já tínhamos ouvido antes. Não era uma música tradicional, nem uma prece, nem qualquer coisa reconhecível. Mesmo assim, mexia com algo profundo em nossa mente, como se tentasse nos atrair para dentro da escuridão. João murmurou, incerto. Não respondi, apenas balancei a cabeça, igualmente confuso. Mas, em vez de dar meia volta e correr dali, João fez o que qualquer jovem teimoso faria. Apontou a lanterna na direção do som e começou a andar. Caminhamos lentamente, evitando fazer barulho, desviando de galhos e raízes. À medida que avançávamos, o canto ficava mais alto, mais claro. Havia algo de errado naquela voz. Era bela e suave, mas não havia pausas para respiração, como se quem cantasse não precisasse de ar. Eu já estava suando frio. Foi então que João paralisou de repente. Sua lanterna tremia na mão. Olha isso! Ele sussurrou, apontando para o chão. No centro da trilha, havia um amontoado de flores estranhas. Eram brancas, com pétalas finas e alongadas, exalando um perfume intenso e doce. Parecia mel, mas era enjoativo, quase sufocante. E o pior, entre as flores, havia ossos humanos. A lanterna de João tremia ainda mais. Você está vendo isso também? Perguntou, a voz falhando. Assenti, incapaz de emitir qualquer som. Foi nesse momento que o canto cessou abruptamente, como se alguém tivesse cortado o som com uma faca. Prendemos a respiração. O silêncio era absoluto, opressivo. Um calafrio percorreu minha espinha, e João agarrou meu braço com força. Vamos embora agora, ele disse, a voz trêmula. Demos um passo para trás, mas então ouvimos um galho se quebrando atrás de nós. Não sei explicar, mas de alguma forma, eu soube que não estávamos mais sozinhos. Quando João tentou me puxar para darmos meia volta, a sensação de estar sendo observado aumentou de maneira avassaladora. O som do galho quebrando não foi coincidência. Embora não visse nada, sentia a presença de algo invisível, algo que pairava no ar como uma sombra densa e palpável, ali no coração da floresta, sob a luz prateada da lua cheia. Eu soube que algo estava errado. João também percebeu. Não dissemos nada, mas nossos olhos refletiam o mesmo medo. Por mais que tentássemos, nossos pés pareciam colados ao chão, como se a própria terra nos prendesse. Olhei para João e vi seu rosto pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma.
Seus lábios estavam secos, sua língua parecia incapaz de articular palavras. Foi então que o som retornou. Mas agora, o canto suave havia se transformado em uma risada sinistra. Vinha de todas as direções, ecoando como se a floresta inteira estivesse rindo de nós. Era uma risada feminina, não humana. Era gutural, profunda, como se emergisse das entranhas da terra. A espinha acelerava, o coração batia mais rápido e o desejo de fugir se tornava insuportável. Mas, sem saber para onde ir, segurei a lanterna com força, e João me encarou com olhos desesperados. Ele queria gritar, mas sua garganta parecia bloqueada por algo invisível. Vamos sair daqui, consegui dizer, quase sem voz. Mas, quando dei o primeiro passo, senti algo me puxando. Era como se as raízes da floresta estivessem tentando me segurar. Tentei me soltar, correr, mas os galhos se enroscaram em meus braços, me prendendo. Olhei para João e o vi lutando contra os galhos. Seus olhos estavam arregalados de terror. Ele estava sendo arrastado para trás, em direção ao centro da floresta. João, gritei, correndo para tentar salvá-lo, mas os galhos pareciam ter vida própria. Foi então que a vi. Nunca tinha presenciado algo tão surreal. Ela emergiu das árvores, flutuando como se seu vestido branco fosse pelo vento. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram negros, infinitos como poços sem fundo. Não eram olhos humanos, pertenciam a outro mundo. E seu sorriso era largo demais, distorcido, como se estivesse zombando de nós. Ela se aproximou, e os galhos ao seu redor se afastaram, como se a própria floresta a reverenciasse. Senti o ar gelar ao meu redor. João, coitado, estava caído no chão, tremendo como se já tivesse sido derrotado. Ela se abaixou diante dele, com uma voz doce e sussurrante. Disse: agora você me pertence. Vi João tremer, seus olhos se fechando lentamente, como se estivesse perdendo toda a energia vital. Tentei puxá-lo de volta, mas era como se correntes invisíveis o prendessem a ela. Então, ela me encarou. Seus olhos negros me atravessaram, e naquele instante eu soube que precisava correr. Corri como nunca havia corrido antes. Os galhos arranhavam meu rosto. As raízes tentavam me agarrar, mas eu não parei. Olhei para trás apenas uma vez, sem pensar, e continuei correndo. Não sei por quanto tempo, ou por onde passei. Minha mente estava turva, meus pés pesados, e o som daquelas risadas ecoava atrás de mim, como um eco interminável. O que vi naquela noite foi um pesadelo que jamais esquecerei, uma visão que parecia impossível, mas que ficou gravada em minha memória para sempre. Não sei como escapei. Não sei como consegui sair daquela maldita floresta, mas quando dei meu último passo fora da trilha, me vi de volta à estrada. O céu estava mais claro, a lua brilhava intensamente e todos os sons haviam desaparecido. Mas o peso em meu peito permanecia, como se a floresta ainda me envolvesse, como se tivesse deixado parte de mim para trás. Ofegante, olhei para trás e vi João. Ele estava parado à beira da estrada, imóvel, com os olhos vazios. Não havia expressão em seu rosto, apenas um vazio profundo, como se ele já não fosse mais a pessoa que eu conhecia. João, gritei, correndo em sua direção. Mas ele não reagiu. Estava ali, como uma casca oca, sem alma. Gritei novamente seu nome, mas não houve resposta. Era como se ele estivesse presente fisicamente, mas sua essência tivesse ficado perdida nas profundezas da floresta. Nunca mais o vi depois daquela noite. Não sei explicar o que aconteceu, mas quem estava ali não era mais o João que eu conhecia. Dizem que quem se aproxima da guardiã do bosque nunca mais retorna ao seu estado original. Eu vi João mudar diante dos meus olhos, e sei que ele foi levado por algo que não podemos compreender, ou talvez pela própria guardiã, como tantos outros antes dele.